Então, pessoal, boa noite a todos. Né? Então, a gente começa nosso workshop, né, que a gente vai falar sobre sustentabilidade e um pouquinho também de marketing. Espero que todos estejam muito bem. E eu vou dar a palavra agora para a Carol, e aí ela se apresenta. Fica à vontade, Carol. Obrigada. Boa noite, primeiramente. Meu nome é Carolina Dutra. Eu formei esse ano em design de moda e o tema do meu TCC foi âmago caipira, que eu quis abordar um pouco da minha ancestralidade, da moda sustentável e da técnica do tingimento natural e da moda artesanal e do crochê, do bordado. Antes de fazer moda, eu cursei nutrição e foi aonde que eu descobri o meu amor pelas plantas. Desde pequena, eu acho que isso é muito pertinente assim, para mim, e as propriedades dela. E aí, quando eu entrei para o curso de moda, eu descobri a técnica do tingimento natural. E a partir disso, eu já sabia que eu queria fazer um TCC sobre isso. Eu sempre fui ligada muito com essa questão da sustentabilidade também. Eu acho muito importante em todas as áreas, principalmente na área da moda, que é um dos segundos setores que mais polui o meio ambiente no planeta. Não sei se vocês já estão sabendo da reportagem, mas a quantidade de lixo, né, de roupa no deserto do Atacama, ali virou um aterro. E quando eu entrei para a faculdade, eu sabia muito que eu queria fazer um TCC a respeito desse tema. Eu só não sabia qual o tema que cairia, caiu música, e aí eu pensei como que eu iria colocar a sustentabilidade e essa minha ancestralidade, né, com a cultura caipira, que é uma identidade muito forte para mim, porque meu avô é um agricultor e eu cresci escutando as histórias dele, dentro disso. E foi aí que eu tive a ideia de estar abordando a música caipira, que vem no âmago caipira, né? Porque a música caipira, se você pega para ver as letras, você vai entender que as músicas elas são cantadas com aquilo que o caipira está sentindo, né? A nostalgia dele da cidade. Isso é muito assim, por mais que isso seja antigo, né? Porque os caipiras vão dar ali em 1800, mais ou menos, com a chegada dos bandeirantes, com o encontro com os indígenas, isso também é muito atual, né? A gente vê os neorrurais, por conta da pandemia, as grandes cidades, né? Assim, as cidades grandes, as pessoas saindo desse caos urbano e vindo assim, para a roça, né? Para um lugar mais tranquilo. E foi a partir disso que eu me inspirei nas raízes que se vestem. Pode passar, Clarice. Ou eu consigo passar? Pode passar. E aí as palavras-chave, né, do meu TCC foram ancestralidade, identidade cultural rural, modo sustentável, tingimento natural, saberes manuais e artesanais. Pode passar. Para o desenvolvimento do TCC, a Estácia ela pediu que a gente desenvolvesse uma marca, né, para estar falando da coleção. E o desenvolvimento dessa marca, ela tem um apelo muito sentimental para mim, que é o nome do meu avô materno, assim, que é Iraci. E a etimologia do nome Iraci significa mãe do mel. E recentemente eu descobri que eu tenho uma ancestralidade indígena dos povos puris, aqui da Zona da Mata, e isso foi muito forte, assim, para mim. E aí eu criei essa marca para falar sobre isso, né? Pode passar. E aí eu venho falando um pouquinho, né, sobre a etimologia do nome, a abelha como um animal sagrado, ela representa essa questão da polinização. O Einstein já falava que se as abelhas entrarem em extinção, leva-se 4 anos em média para a nossa espécie ela entrar em extinção também. Então, é um animal que representa muito essa abundância da natureza, né? Essa capacidade de tanto dar vida quanto destruir sem ela. E eu acho que é isso que é a questão, assim, que a natureza, ela vive sem a gente, mas a gente não vive sem ela. E também traz o ídolo do nome Inês, que é da minha avó materna,
eu tenho muito carinho em falar do meu avô e da minha avó, porque toda a base que eu tenho com esse amor com a natureza, com o artesanato, isso vem lá de trás. E eu quis trazer isso para o meu TCC também. Pode passar. Aqui é o release, né, do meu TCC. Falei um pouquinho dessa questão das melodias e das poesias declamadas pela identidade caipira. A identidade caipira, ela é um catolicismo muito barroco. O que isso quer dizer? Entra muito em contraste com os portugueses e com os indígenas e, posteriormente, com os povos africanos. É uma cultura muito diversificada e a forma, né, a parte musical, ela vai se dar através dos portugueses com a viola, que se deriva lá do alaúde, só que a cosmovisão caipira, ela é muito parecida com a cosmovisão indígena. E talvez por isso as pessoas da cidade não compreendem, porque é aquela cultura de subsistência, eu não preciso de muito para eu ser feliz, né? É uma cultura muito ali de fazer para se suprir. E isso vem através até mesmo da forma como eles enxergam o mundo e da forma também como eles vão produzir, né? É muito do artesanato, da moda lenta, né, que é a moda slow. Então, vem trazendo isso, né? Esse choque entre o passado, o presente e o futuro. Porque a gente está vendo muito esse resgate, né? São Paulo Fashion Week agora veio com tudo do crochê, do fuxico, e era algo que era das nossas avós, né? Então, assim, tá vindo muito essa tendência, de novo, da valorização do trabalho artesanal e manual. Pode passar. Aí vem a ancestralidade. Essa daí é a minha avó e a minha bisavó. Minha bisavó, ela é a matriarca, assim, da minha família. Todas elas sabiam fazer crochê e trabalhar com artesanato. Então, eu cresci no meio das linhas e foi um dos motivos de eu entrar para a moda, assim. Além de querer mudar, eu acho que tem um pensamento que fala que você só muda algo conhecendo muito bem. E eu acho que a moda ela precisa ser reinventada, assim, principalmente nessa questão da sustentabilidade. E foi através dessas duas mulheres assim que eu comecei a me apaixonar pela arte, pelo artesanato. Pode descer. E tem o meu avô também, que é um sanfoneiro, é um agricultor. Toda a sabedoria dele através da terra e desse conhecimento da natureza, né, esse respeito, vem através dele. Meu avô é um senhor muito simples, mas ele tem uma sabedoria muito grande. Isso reflete muito essa identidade cultural, né? Os caipiras e até mesmo os indígenas. Eles têm esse saber popular. E eu acho isso muito bonito e muito relevante. Essa coisa, essa conexão, né, com a natureza e o quanto isso é pertinente para eles. Eles levam muito a sério. Pode descer. Tem a identidade cultural rural. Essa identidade é linda. Quem tem interesse em saber mais sobre isso, tem um autor que é o Antônio Cândido, e que ele fala muito sobre essa identidade cultural, e ele contrapõe o Monteiro Lobato. O Monteiro Lobato, ele criou, né, a obra Urupês e fala muito mal do caipira, né, tentando que tem essa questão do Jeca Tatu, e aí você vai também ser representado em novelas como Sassamutema, o Boia Fria. Então, assim, era muito pejorativizada essa cultura, porque a cidade grande ela não entendia esse comportamento dessa tranquilidade e dessa simplicidade que o caipira tem. E como eu disse anteriormente, ele vai pegar muito essa cosmovisão dos povos indígenas, né? Essa coisa das simpatias, só que vai misturar também com os portugueses. Por isso que tem essa coisa das crendices populares, né? E depois disso, vai chegando nas periferias. E junto com a viola, com a sanfona,
a folia de reis, então é muito pertinente até para a gente, né? Eu acho que em questão de cultura, principalmente Minas Gerais, né? O sudeste do Brasil, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso, tem essa identidade cultural muito forte, assim. As festas juninas que a gente faz, e o que eu acho bonito, assim, da cultura caipira é que tudo tem um significado muito grande para eles, assim. Igual que eu representei a xícara de café, para eles não é só uma xícara de café. É a partir dessa xícara de café que o caipira ele vai acordar para ele poder trabalhar. O chapéu não é só o chapéu. O chapéu é um elemento ali de sorte, algo que protege ele do sol quente quando ele está trabalhando. Né? Os alimentos básicos, como o milho, né? O milho, o café, o feijão. Então, vem muito disso. Tudo para ele tem muito significado. As festas, por exemplo, as festas juninas, ela vem de uma linhagem lá de trás do paganismo. E muita gente acha, mistura, né? O paganismo com o catolicismo. E é muito rica a cultura, porque como mistura muita coisa, tem muitos detalhes. As festas de São João era comemorada no solstício. Então, começa-se a roda da agricultura. Por isso que as pessoas fazem pedidos, né? Tem essa expectativa da colheita, porque são povos extremamente ligados com os ciclos da natureza, porque eles têm que saber disso para eles poderem plantar, né? Plantar e colher. E tentei ao máximo trazer toda essa referência para as roupas. Pode passar. Tem os saberes manuais e artesanais, que eu acho que eu falei, tá vindo com tudo. O crochê, o bordado, eu acho muito bonito, assim, a forma, né? Eu falo sempre que por trás de uma roupa feita manualmente há uma alma de um artista, assim. Porque a pessoa, ela se entrega totalmente para fazer aquele tecido, aquela roupa, e o quanto que é simbólico, assim, tudo, sabe? Da arte manual, quem faz. Pode descer. E aí vem o fingimento natural, que foi uma técnica que eu aprendi no meio do curso da faculdade. Aí são as cores que eu usei no meu TCC, mas enfim, é infinita possibilidade. E por que eu escolhi o tingimento natural, especificamente para o ângulo caipira? Porque eu tentei imaginar o que o caipira gostaria de vestir quando ele está na cidade. O que E aí eu quis mostrar como que ele se comportaria na cidade, né? E aí vem essa questão do tingimento natural, que é muito bonita essa técnica. Tem impressão botânica também, tem o ecoprint, e vem trazendo isso, né? A natureza dentro das roupas. Pode passar. E aí os tecidos, para quem se interessa em tingimento natural, é bom lembrar que os tecidos sempre são os naturais, para que a peça ela seja tingida e fixada. Geralmente, tecidos sintéticos não pegam a planta, assim. E você usa os mordentes também, que são técnicas, né, que você utiliza para fixar a roupa, porque como tudo é natural, tudo tem que ser natural, até na hora da lavagem. Eu estava fazendo a experienciação com açafrão, com uma roupa que eu usei, e eu fui usar sabão convencional, a roupa ficou vermelha porque oxidou. Então, assim, é um processo de experienciação mesmo. E o que eu fico feliz do tingimento natural é que eu não larguei a natureza, sabe? Tudo que eu fiz no meu TCC foi indo no mato e pegando e colhendo e vendo quais as plantas que tinha tintura ou não. E eu acho que com o tingimento natural, você começa a ter ainda mais respeito pela natureza, sabe? Porque é uma coisa que você observa e tem contato ali. E é muito pertinente. Pode passar. E aí aqui eu tô falando mais dos aviamentos, né?
Eu tentei colocar sementes naturais, os botões de madeira, o máximo natural possível. Aqui vem os bordados que eu usei, tudo manualmente. Pode passar. A estampa da coleção eu fiz de impressão botânica com hibisco e ficou lindo o resultado. E é o que eu falo, assim, quem trabalha com tingimento natural vai ver que é experienciação, erro e acerto o tempo todo. Só que o legal de você trabalhar com isso é que nenhuma peça fica igual. Por mais que você tente fazer com que fique igual, não vai. E acaba isso criando peças únicas, o que dá mais originalidade ainda. Eu acho que a parte magnífica, assim, de você trabalhar manualmente é isso. Uma peça de crochê, por mais que você faça tentando ser igual, não vai ser igual. Não consegue, assim. E acaba, hoje mesmo, estou usando. E essa blusa foi feita pela minha bisavó, que minha mãe guardou o pano, e a gente fez uma blusa, assim. Pode passar. E aqui estão os croquis, né? Todos pensados. Tem a sanfona, tentei pegar as cores mesmo, né, da identidade cultural caipira. O jeans, as minhas professoras, elas não escolheram para eu estar fazendo na minha coleção, mas se tivesse usado, eu ia usar o jeans reaproveitado, que aí faria o patchwork, que eu acho muito interessante também, já que o jeans, assim, é um dos tecidos que mais polui, né, por conta da sua cadeia de produção. Ele, por conta do tingimento, ele polui demais. E eu já vi isso de perto, porque onde eu estudava, minha infância, na minha adolescência, a água dos rios, elas ficavam muito escuras. E o cheiro, né, da fumaça que saía das fábricas era muito tóxico. E agora a gente vê que realmente polui muito, assim. Então, eu sempre tento reaproveitar o jeans ao máximo. As cores foram contando histórias também, né? O vermelho da sanfona, o verde da natureza, o amarelo, que é para representar o milho, né? O fubá, a mandioca, o azul, esse daqui de baixo. Pode baixar. Tentei representar a chuva, que é um elemento extremamente importante para essa cultura, porque sem chuva e sem água não se brota nada. Também tentei representar essa questão da viola caipira, que é o vestido vermelho, que é muito interessante quando você estuda a cultura, como eu disse em questão do folclore, tem essa crença de que o violeiro ele vai fazer, fica perambulando entre o sagrado e o profano. E porque ele canta na folia de reis, mas para ele aprender a tocar viola, criou-se um misticismo que ele fazia pacto com o diabo. Então tem essa questão das cobras peçonhentas, é muito rico, assim. Foi até difícil de eu fazer 20 croquis apenas para essa coleção, porque a cultura caipira é muito extensa, assim, porque ela se divide nessa questão do manual, do folclore, da cultura, de como ver, né, quais as culturas difundidas e mais essa questão de tudo que envolve. Pode abaixar. E aí vem o editorial. Esse vestido, tentei representar, né, essa questão da base da cultura, da comida do caipira, que foi o milho, né? Os botões eu fiz com semente na manga e o vestido eu tingi com açafrão da terra. Pode abaixar. Essa foto eu quis tentar representar o quadro, né, da criação, que eu acho que o ovo ele traz essa simbologia também da vida, eu acho muito pertinente, também porque a cultura caipira ela vai se dar muito também por esses animais, né, assim, a galinha, o porco principalmente, porque é uma carne que dava para conservar bastante tempo. Pode baixar. E aí continua, né, o vestido do açafrão.
Essa outra foto eu quis tentar representar esse contato com a terra. Dizem que quando você entra em um lugar sagrado, a primeira coisa que você faz é entrar descalço, para você mostrar respeito. E tentei representar o quanto que o caipira respeita a terra em si e a natureza. E quando ele entra ali, naquele solo sagrado, ele vai em contato com a terra, ele tira a botina e se conecta, assim, né, com a natureza. Pode baixar. Tentei mostrar também nesse editorial essa liberdade mesmo, né, de você ser livre. O caipira, ele tem esse espírito livre, né, essa felicidade que ele tem com a natureza, o quanto que isso é bonito para ele, o quanto que ele se sente conectado ali com aquele meio em que ele vive. Quem tirou a foto para mim foi uma amiga minha, e o modelo também foi uma outra amiga minha. E a gente foi num curral mesmo para tentar mostrar isso de forma mais simbólica e sentimental possível. Pode baixar. Esse carinho, sabe, essa fertilidade da mãe natureza e o quanto que ela cuida da gente. Tem essa daí da viola caipira, né, que é um elemento muito assim, importante para essa cultura. E também a gente tem o elemento que eu disse no comecinho, quando eu estava falando, que é o chapéu de palha, né, que traz essa coisa do proteger. E, de certa forma, também a natureza ela acaba protegendo a gente, né? Tem os bordados manuais, esse vestido eu tingi com um tingimento de baixo impacto e espirulina. O verde no tingimento natural é uma das cores mais difíceis de você conseguir fazer, conseguir replicar. Pode baixar. Tem essa representação da chuva, né? Que é o que eu falei. A chuva é um elemento muito importante para o caipira. E é isso, gente. Mais abaixo, pode baixar. Esse daí, quem quiser ver o vídeo no YouTube, ainda está disponível. Eu falo um pouquinho da coleção com mais detalhe. Tem a parte mais, assim, poética da coisa. Pode baixar. E tem mais os créditos, né, de quem fez, assim. Eu acho que é isso, gente. Acho que se encerrou para falar. Tava nervosa, Carol? Tava bem nervosa. É o primeiro, assim, workshop, né? E eu tenho uma fobia de público, menina. Peço até desculpa se eu falei embolado, gente, mas é principiante. Alguém tem alguma dúvida sobre o trabalho dela? Algo para perguntar, algo para questionar, para completar? Parabéns, Carol. Trabalho lindo, viu? Muito Muito obrigada. Muito obrigada. E eu falei rápido, eu fiquei com medo de falar rápido, de ficar embolado o que eu falei. Se vocês tiverem alguma dúvida, gente, e vocês tiverem com vergonha, às vezes de perguntar por aqui, eu estou à disposição de vocês falarem comigo pelo direct no Instagram e falar mais a fundo também essa questão do tingimento natural, até das técnicas manuais. Estou super aberta a conversar. Quem quiser o interesse, que eu mande o TCC também, tanto o livro, né? Porque esse foi o resumo do livro que eu fiz para Estácio, mas quem quiser, tá, Clarice, quem quiser ter interesse que eu mande o TCC, estou super aberta. Tá ótimo. Deixa eu só ler alguns comentários aqui. O Natan achou super original. A Isadora, né, falou que te deu parabéns, achou muito tocante. Eu também achei muito tocante o seu trabalho. Muito né? obrigada. Eu achei genial mesmo, porque a gente tem que pensar em tudo, né? A questão que você falou do sal, né? Eu até lembrei. Como é que você fez para fixar essa peça depois? Então, depende muito, né? Porque, vamos supor, tem algumas substâncias, por exemplo, a uva, geralmente fruta vermelha, ela tem os taninos. E o tanino, ele já é um mordente natural. Então, ele fixa. Tanto que quando você mancha uma roupa de vinho, é muito difícil de sair. Mas tem outros, o bicarbonato de sódio, ele é um mordente. A pedra úmide, que é
esqueci o nome agora, mas você acha em farmácia a pedra úmida, um pozinho, e também ela fixa o sal. Só que depende, assim, porque, igual o bicarbonato de sódio, dependendo do que você colocar, por exemplo, o hibisco, se você coloca o bicarbonato de sódio, ele fica azul. E se você coloca limão, ele fica vermelho. É interessante porque você pode mudar de cor usando isso, né? Assim, eu fiz o teste desse vestido amarelo, eu usei o sabão convencional por ele ser base, né? Ele ficou vermelho e aí eu tive que pingar limão para ele voltar. Ou seja, você tem uma peça que você pode ficar variando a cor dela o tempo todo. E tingindo de novo. Vira uma alquimia, sabe? Assim, eu acho que é incrível por isso. E aí você acha uma planta que você fala, tem propriedade tintória, eu vou testar. Aí você pega um linho e testa. Eu acabo brincando, sabe? A gente vira criança com isso, assim. Sim. Antigamente eles faziam com xixi para fixar, você sabe, né? Sim. Pagavam as pessoas para fazer xixi. Até hoje, né, eu estou muito ligada com essa questão indígena. Eu vi uma palestra uma vez delas fazendo o artesanato e elas pegam um genipapo, para o genipapo ficar mais escuro, elas fermentam com xixi ou com a saliva, assim. Para a gente é uma coisa muito, muito estranha, mas faz parte da cultura deles, né? E é riquíssimo, assim. Sim, sim. A saliva também é incrível, né? Eu acho muito bacana a gente pensar que essas cores podem surgir a partir do nosso... da gente, né? Assim, Exatamente, eu acho né? que é bonito, né? Porque é como se a natureza estivesse perto da gente. Eu acho que é por isso que quando eu vi que eu ia fazer o TCC sobre o âmago caipira, né, que é a essência por trás do caipira, eu falei, qual é a coisa mais importante para esse povo? É a natureza. É dali que ele vai tirar o sustento de tudo. Até mesmo das coisas que ele faz manualmente, a madeira, o algodão, tudo provém, né? Eu acho que a gente está tão conectado com essa coisa da tecnologia que a gente esquece de que tudo que a gente tem em mãos, a matéria bruta veio da natureza. O celular, tudo assim, né? Muito legal mesmo, muito bonito de ver. Alguém tem alguma pergunta para a Carol? Carol, eu queria então te agradecer imensamente, tá? A sua participação. Eu que te agradeço, Larissa. E parabéns pelo trabalho, muito bonito. E depois eu falo com a Carol Ragone. Agradeço ela também. Ela não conseguiu participar, ela está tão triste que ela não conseguiu participar. Eu imagino. Aqui tem a lista de presença, eu preciso que vocês assinem também depois para o certificado, tá? E amanhã nós temos o Vinícius, né? Ele vai ensinar a gente um pouquinho do tingimento, né? Falar um pouquinho aí para a gente. E é isso, pessoal. Obrigada. Até amanhã, né? E obrigada, Carol. Até mais, gente. Muito obrigada, Clarissa. Até. Boa noite. Boa noite.